A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 85º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago hoje para a leitura os capítulos 6, 7, 8 e 9 do livro de Juízes. A inspiração do dia. Opressão midianita, livramento por Gideão, tempos conturbados sob Abimeleque, Tola e Jair. No capítulo 6 destaca o versículo 1. Os filhos de Israel fizeram mal. Mais uma vez o povo de Deus desviou-se para uma religião sincretista dos cananeus. Daí, durante 7 anos, Deus permitiu que os midianitas, ajudados pelos amalequitas e outros povos do Oriente, invadissem e oprimissem Israel. Foram obrigados a se esconder em cavernas e ocultar sua produção agrícola por causa da pilhagem dos inimigos. Somente clamaram a Deus quando a situação se tornou insuportável. No versículo 6 destaco: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Israel clamou a Deus só em um último recurso e só o fez por causa da opressão em que se encontrava. O problema principal dos israelitas era a sua fé em Deus. Originava-se não no amor e a gratidão ao Senhor Deus, mas nos desejos e ambições egocêntricos. Buscava a Deus só nos apertos, quando reconhecia o que precisava dele. Segundo, os crentes do Novo Concerto também precisam verificar o tipo de fé que têm. Estamos seguindo ao Senhor porque realmente o amamos e o exaltamos por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito. Ou servimos primeiramente por aquilo que dele recebemos. Se nossa fé em Deus e nossa dedicação a Ele são genuínas, nós seguiremos mesmo que isso resulte em aflição, sofrimento, perseguição e prejuízo. No versículo 13 destaco que é feito de todas as suas maravilhas. A pergunta de Gideão também deve ser feita pelos crentes do Novo Testamento. Se o poder miraculoso de Deus não se manifesta entre nós, precisamos buscar o seu reino e a sua justiça até que os seus poderosos atos voltem a se manifestar em nosso meio. No versículo 14 destaco: o Senhor olhou para ele. Certamente o Senhor e o anjo do Senhor são a mesma pessoa neste caso. Os teólogos chamam essa forma de manifestação divina de teofania, isto é, uma manifestação de Deus em forma física. No versículo 16, eu hei de ser contigo. Todos que, como Gideão, procuraram com toda a dedicação servir a Deus, terão a presença atuante, dinâmica de Deus com eles. Os crentes do Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus fez essa promessa. No versículo 34, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. O verbo revestir significa literalmente vestir-se de. O Espírito de Deus revestiu Gideão a fim de capacitá-lo para servir ao povo de Deus, e Gideão saiu no poder do Espírito. Todos quantos são de Cristo têm a promessa de o Espírito Santo vir sobre eles e neles habitar. No versículo 37, um velo de lã. Gideão colocou na eira um velo de lã para fortalecer sua fé e reforçar sua convicção de que Deus realmente o chamara para libertar Israel. O pedido de confirmação de Gideão estava associado a uma atitude de fé, humildade e obediência. Primeiro, Deus, que compreende a natureza humana, correspondeu com amor e graça. Todos os santos de Deus têm o direito de lhe pedir que fortaleça a sua fé. Segundo, mesmo aqueles que são cheios do Espírito podem, às vezes, vir a ter medo e incerteza quando em circunstâncias difíceis. Nessas ocasiões, Deus quer animar-nos e fortalecer a nossa fé. No capítulo 7, destaca o versículo 2.
muito é o povo que está contigo. A ordem divina para reduzir o exército de 32.000 para 300 ilustra 4 verdades bíblicas. Primeiro, somente a presença atuante de Deus pode garantir a vitória ao seu povo. Deus pode operar poderosamente através de um número pequeno de pessoas consagradas, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo, não são as grandes cifras que são de capital importância para Deus, e sim a vigilância espiritual e a vida consagrada. Terceiro, nosso verdadeiro recurso e força para enfrentar todos os desafios da vida está em Deus e somente nele. Quarto, o orgulho dos nossos feitos é, com toda certeza, um impedimento ao recebimento do poder e ajuda de Deus. Versículo 11. Então se esforçarão as tuas mãos. Deus animou Gideão para debalar o seu medo e fortalecer a sua fé. O crente dedicado à vontade de Deus e que serve fielmente precisará do seu alento em certas circunstâncias. Nessas ocasiões, devemos orar para Deus nos comunicar pelo seu Espírito fé, esperança e coragem. O capítulo 8 destaca o versículo 6. Demos pão ao teu exército. Ao recusarem ajudar o exército de Gideão, os israelitas de Sucote e Penuel estavam se alinhando aos inimigos de Israel, decisão esta pela qual foram castigados. Semelhantemente, os crentes do Novo Testamento têm o dever de tomar posição firme por Cristo e pela justiça, senão são considerados de fato seus inimigos. Os versículos 16 e 17. Tomou os anciãos e matou os homens. O castigo que Gideão aplicou aos israelitas de Sucote e Penuel foi severo, porém defensável. Pertencer ao povo de Deus, mas recusar-se a apoiar aqueles que estão lutando pela causa de Deus é um delito horrível aos olhos do Senhor. No versículo 27, e fez Gideão disso um éfode. Esse éfode era provavelmente uma cópia da parte das vestes externas do sumo sacerdote quando oficiava perante o Senhor. É provável que Gideão fez tal éfode com boas intenções, como memorial ao êxito de Israel na obra de Deus. No entanto, esse éfode não fora autorizada por Deus, vindo a ser objeto de veneração, de exaltação a Gideão e aos feitos de Israel. Esse ato idólatra trouxe ruínas espiritual à nação e aos familiares de Gideão. Podemos aprender desse erro trágico de Gideão que, primeiro, exaltar e glorificar igrejas, instituições ou líderes humanos de grande influência resulta em corrupção e morte espiritual. Segundo, quando quisermos fazer algo na causa de Deus, devemos antes orar, pedindo sabedoria para prevermos possíveis efeitos que possam causar grandes danos ao reino de Deus. Nos versículos 4 e 5, Abimeleque matou seu irmão. Esta grande tragédia na família de Gideão foi o resultado da sua poligamia. Abimeleque, seu filho, nascido de uma concubina de Siquém, posteriormente matou 70 irmãos seus. Gideão era um líder capaz no campo de batalha, mas não no lar. Deus, porém, atribui grande importância à família. No novo concerto, Deus ordena que ninguém seja dirigente do seu povo, se não souber governar bem a si mesmo e a sua casa. Versículo 13. Mosto. A palavra hebraica aqui usada é frequentemente traduzida por vinho. É tirosh, que significa vinho novo. Tirosh refere-se tipicamente ao suco fresco e puro da uva, o produto da videira. No versículo 23, enviou Deus um mau espírito.
Deus utilizou espíritos demoníacos para castigar Abimeleque e os homens de Siquém pelo assassinato dos filhos de Gideão. O mau espírito provocou contendas e desconfiança entre eles. Que a palavra de hoje alimente o seu espírito e te aproxime cada vez mais da verdade que está escrita na Bíblia. Leia a Bíblia. Este é o canal direto em que você aprende a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.